Bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da disciplina de Métodos de Otimização do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. É sempre um prazer quando você entra em contato para tirar dúvidas ou enviar sugestões para aprimorar o material que nós estamos disponibilizando através desse curso. Nessa terceira aula, nós vamos abordar a técnica gráfica para a resolução de problemas lineares. No entanto, antes da gente adentrar por esse assunto, vamos dar uma olhada nessa figurinha que está aqui atrás. Ela é de uma sala de operação do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro. Através dessa sala, os operadores conseguem monitorar tudo o que acontece com os principais componentes desse sistema. Então, as principais usinas, sejam elas hidrelétricas, termoelétricas, as principais linhas de transmissão que compõem a chamada rede básicas e também as demais instalações de transmissão, que a gente chama de DIT. Então, os operadores conseguem monitorar todos esses componentes. Associado ao que vocês estão vendo aí atrás, existe um problema diretamente ligado à nossa disciplina, que é o problema de fluxo de potência ótimo. Em inglês, né, o Optimal Power Flow, designado pelas letras, né, OPF. Nesse problema, a gente tem uma função objetivo que está associada à resolução do problema de fluxo de potência, mas que a gente tem que atender alguns objetivos e atendendo algumas restrições. Então, um deles pode ser, por exemplo, o chamado problema de despacho econômico. Eu quero minimizar o gasto com combustível das termoelétricas. Então, no Brasil, a gente tem cento e tantas usinas hidrelétricas e cento e tantas usinas termoelétricas. Essas termoelétricas são acionadas, né, por combustíveis como óleo, carvão, gás e assim por diante, né? Mas, de acordo com o preço do próprio combustível, com a logística, né, de fazer esse combustível chegar à usina termoelétrica, existe um custo associado à utilização dessas usinas térmicas, né? Então a gente vai querer atender o mercado consumidor utilizando, né, o menor custo com combustível possível. E num problema de grande porte como o brasileiro, em que você tem as usinas hidrelétricas principalmente situadas bem distantes do centro de consumo, então você tem uma certa dificuldade ao resolver esse problema de otimização. Mas existem outras funções objetivos, como por exemplo as restrições ambientais. Eu quero atender o meu mercado consumidor poluindo o menos possível, né, o meio ambiente. Eu vou querer emitir o menos possível de CO2. Então, como que a gente pode fazer esse despacho atendendo a essa função objetivo? A gente pode também, por outro lado, querer maximizar a transferência de energia entre duas regiões. Então, o Brasil, novamente, é um território de dimensões continentais. Às vezes eu quero maximizar a transferência de potência entre a região sul e sudeste. Então, a gente tem que tentar realizar o despacho, né, atendendo a essa restrição. O Brasil ele realiza importação de energia de países vizinhos, né? Então, às vezes, eu vou querer resolver o problema de despacho, né? Resolver o problema de fluxo de potência, minimizando a quantidade de energia que eu estou importando, né, dos países vizinhos. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter que atuar em variáveis de decisão, que aqui a gente chama de variáveis de controle, que, por exemplo, a gente pode dar a injeção de potência ativa, injeção de potência reativa pelas usinas hidrelétricas. A gente pode atuar em ângulos, né, de transformadores defasadores. A gente pode atuar no TAP, né, de transformadores. A gente pode atuar em dispositivos de eletrônica de potência, né, que são os dispositivos FACT, né, que a gente tem como, por exemplo, né, os compensadores de reativos, compensadores síncronos, né? Então a gente pode atuar em várias variáveis de controle, né, do nosso problema e com isso atender a uma determinada função objetivo. Então esse problema ele realmente é muito interessante, né, muito importante para aqueles que atuam, né, na área de sistemas de potência e ao mesmo tempo com otimização. Quais são os aspectos importantes para o levantamento ou a construção de um modelo de otimização a partir de um sistema real? O primeiro aspecto é a identificação das variáveis de decisão, sobre as quais nós podemos decidir e elas vão estar definindo uma função objetivo, que pode ser maximizar os lucros de um processo produtivo, minimizar as despesas e assim por diante. A gente já discutiu isso em segmentos anteriores.
Normalmente, um modelo de otimização ele tem aspectos restritivos, que também são funções, né, das variáveis de decisão. Nessa aula, nós estamos buscando encontrar um modelo de programação linear, ou seja, tanto a função objetivo quanto todas as restrições têm que ser funções lineares das variáveis de decisão. No caso dos aspectos restritivos, a gente pode ter equações ou inequações, mas sempre como funções lineares das variáveis de decisão. E um outro aspecto importante é que todas as variáveis de decisão devem ser contínuas. Então todas elas podem variar de forma contínua dentro de um limite inferior e um limite superior, que a gente chama de lower bound e upper bound. Todo modelo de otimização é uma tentativa de representação da realidade. Normalmente, os modelos lineares, como esse que a gente vai utilizar na aula de hoje, a gente vai estar impondo simplificações ao sistema real, né, para que a gente consiga encontrar uma formulação linear. Quando você precisa de uma exatidão muito grande, às vezes você vai ter que utilizar variáveis que não são contínuas, restrições e função objetivo que não são lineares, tá certo? Então, sempre que a gente encontra um problema real, na hora que você vai migrar para um modelo, você vai estar impondo simplificações. E é uma arte, né, do engenheiro, do profissional que está modelando o problema de otimização, encontrar um modelo mais simples possível que represente com a melhor fidedignidade o sistema real. O objetivo da aula de hoje é tratar de técnicas de resolução gráfica de problemas de programação linear. E nós vamos começar a fazer isso através de um exemplo. E sempre que a gente encontra um modelo real, a gente deve observar muito calmamente todos os detalhes desse modelo e tentar extrair das informações recebidas, né, quais são as variáveis de decisão, qual a função objetivo, quais são os aspectos restritivos. Então vamos ler o que está sendo apresentado nesse slide, né, que é o problema do agricultor. Um agricultor deseja cultivar duas variedades de cereais, o cereal A e o cereal B. Digamos que o cereal A vai ser milho, né, e o cereal B vai ser aveia. E ele possui uma área restrita de plantio, né, e essa área é de 100 ares. Um are equivale a 100 metros quadrados. Então, esse agricultor ele dispõe de 10.000 metros quadrados para realizar a sua plantação, o cultivo, né, dos cereais. Um are do cereal A, um are de milho, um are destinado à plantação de milho, ele produz 8 sacas. E um are do cereal B, ou um are destinado ao plantio de aveia, produz 10 sacas. Então, à primeira vista, parece que se você destinar a maior quantidade possível de área, né, para o plantio de aveia, isso vai ser melhor, porque aparentemente, né, a aveia é que traz uma produção maior, né? Mas vamos observar os outros aspectos. Para o plantio de cada cereal, a gente precisa de determinada mão de obra de trabalho, quantidade de mão de obra de trabalho. Para o cereal tipo A, a gente precisa de 3 homens-hora de trabalho por área. Então, para você plantar um are de milho, você vai gastar 3 homens-hora de trabalho. Pode ser um homem trabalhando 3 horas ou 2 homens, cada um trabalhando 1h30. Para o cereal tipo B, a gente precisa de 2 homens-hora de trabalho por área. Novamente, a gente está percebendo que também em relação à mão de obra, aparentemente, a aveia é mais interessante, né? Porque ela é mais produtiva e ela demanda menos homens-hora de trabalho por área. Vamos analisar os outros aspectos. Sendo que se dispõe de até 240 homens-hora trabalhando para o cultivo. Então tem 240 homens-hora. Se for um homem trabalhando 8 horas por dia, esse homem vai ter que trabalhar 30, o limite que a gente tem é 30 dias de trabalho desse homem. Se for 2 homens, eles vão trabalhar 15 dias. E essa é a mão de obra que a gente tem disponível, 240 homens-hora. E o custo da mão de obra é de 200 unidades monetárias, né, por homem-hora. Então a gente vai pagar, né, para cada trabalhador R$200 por cada hora trabalhada. E a gente vai ter esse limite de 240 homens-hora. A demanda máxima é limitada pelo mercado. Ou seja, a gente já sabe que os hortifruti, os supermercados da região vão conseguir absorver a nossa produção. Mas a gente está limitado a 480 sacas de milho. Se eu produzir mais de 480, a gente não vai conseguir transferir a nossa produção para o mercado. E o milho ele é vendido a R$150 a saca.
Então aqui a gente identifica uma certa vantagem do milho, né? Que a aveia ela é vendida a R$120 a saca. O milho, embora ele tenha uma série de desvantagens, né, como a produtividade e a demanda por mão de obra, ele tem um custo de venda, né, um pouquinho maior. No caso da aveia, o mercado ele consegue absorver até 800 sacas produzidas. Então esse é o nosso limite de produção de aveia. E a gente vai vender, eu já tinha dito, né, R$120 cada saca de aveia. E o agricultor deseja otimizar a área de cultivo de forma a maximizar o lucro. Então, observado isso, sempre é bom a gente ter um caderno, um notebook, onde a gente vai anotar as principais observações, né? Então, elencar as variáveis de decisão, os aspectos restritivos, tentar construir a função objetivo. Então, vamos lá. Quais são as variáveis do problema? Facilmente, a gente percebe, né? Então, vamos colocar aqui, problema do agricultor. Facilmente, a gente percebe que existem duas variáveis de decisão, x1 e x2. Eu vou optar por escolher como variáveis de decisão a área destinada ao plantio de milho e ao plantio de aveia. Então, x1 vai ser a área para o milho e x2 a área para a aveia. Nós poderíamos escolher como variáveis de decisão outras grandezas? Sim. A gente poderia, ao invés de fazer essa escolha, a gente poderia escolher como x1 e x2 a quantidade de sacas produzidas de milho e quantidade de sacas produzidas de aveia. Seria uma outra escolha, mas nós vamos seguir com essa aqui que está no slide. Muito bem, né? A partir daí, a gente tem que começar a construir a função objetivo, né? Que é a nossa FOB. Como foi especificada a FOB, né? A maximização do lucro. Como que o lucro ele é calculado, né? Ele é a receita, ou as receitas, menos as despesas. E vamos escrever então aqui como que as receitas são obtidas, em função das nossas variáveis de decisão. Então prestem atenção, x1 é a área destinada ao plantio de milho. Qual que é a receita que ela vai me proporcionar? Cada área de milho vai me retornar, vamos voltar lá, né? 8 sacas de milho. E eu vou conseguir vender cada saca de milho por 150 unidades monetárias. Então, 8 vezes 150 vai ser a receita proporcionada por cada área destinada à produção de milho. Isso aqui, 8 vezes 150, quanto que vai dar? 1.200. Mas, qual a receita que vai ser gerada pela produção de aveia, né? x2 é a área destinada à produção de aveia. Cada área vai gerar 10 sacas de aveia. E cada saca me dá um retorno, né, de 120 unidades monetárias. Então, 120 vezes 10, 1.200. Ou seja, do ponto de vista da receita, tanto faz a gente destinar um ARE para o milho ou um ARE para a aveia, porque eles vão estar me dando a mesma receita. Vamos analisar agora as despesas. Cada área destinada ao plantio de milho vai necessitar de 3 homens-hora. E cada homem-hora custa 200 unidades monetárias. Então, 200 vezes 3 vezes x1 vão ser as despesas de cada área de milho. Mais 200 vezes 2, que são quantos homem-hora eu preciso para cada área, né, de aveia, eu vou ter então a despesa relacionada à aveia. Então, para o caso do milho, a despesa vai ser 600 unidades monetárias por área. E para o caso da aveia, a despesa vai ser 400 unidades monetárias por área. Então a gente percebe, olhando a receita e a despesa, que a aveia realmente ela proporciona um lucro maior, né? Porque agora sim eu consigo escrever minha função objetivo. A FOB ela vai ser dada por quê, né? Maximização. Aí eu vou colocar receita menos despesa, então vai ser 1.200 menos 600. Aí vai ser 600 vezes x1 mais 1.200 menos 400, 800 vezes x2. Então, analisando a função objetivo, a gente percebe que é mais interessante a gente destinar a nossa área, né, para a produção de aveia. Mas vamos analisar os aspectos restritivos. Sujeito A, né? Então, aqui no slide, a gente tem exatamente a reprodução dessas continhas que a gente fez no nosso notebook. Sujeito A.
Quais são as restrições? A primeira delas é a área cultivada. A gente tem um limite de 100 ares, né? Então, a área cultivada deve ocupar parte, né, ou toda a área disponível. Obviamente que, se for possível, né, a gente vai ocupar a maior área possível, né? Então vai ser x1 mais x2 tem que ser menor ou igual que 100, que é a área disponível para o plantio. Depois, a gente vai ter limitações de homem-hora. A gente sabe que a gente tem 240 homem-horas disponíveis, né, para o plantio. Então a gente sabe que 3 vezes x1, porque para cada área de milho eu preciso de 3 homens-hora, mais 2 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 240. Adicionalmente, a gente tem qual o limite, né? Demanda de mercado. A gente sabe que o máximo que eu consigo vender de milho são 480 sacas. Então o que a gente vai ter, né? Quantas sacas vão ser produzidas de milho? 8, que é a produção de cada área de milho, vezes x1, isso tem que ser menor ou igual que 480. Se eu dividir os dois lados dessa equação por 8, a gente vai ter que x1 tem que ser menor ou igual que 60. E a mesma coisa para aveia, né? A gente sabe que 10 vezes x2, né? Que é a variável de decisão associada à aveia, tem que ser menor ou igual que 800. Novamente, se eu dividir os dois lados dessa equação por 10, a gente tem que x2 tem que ser menor ou igual que 80. E tem a restrição de não negatividade das variáveis. O x1 tem que ser maior ou igual a 0 e o x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então aqui eu tenho os aspectos restritivos. Então, nessa rápida análise, né, a gente conseguiu montar a função objetivo, conjunto de inequações que compõem as nossas restrições, todas elas como funções lineares das variáveis de decisão. Tá certo? Então aqui a gente tem um resumo do nosso modelo matemático completo. A gente vê lá, né, a nossa função objetivo. Aqui a gente percebe então que é mais interessante a produção de aveia, sujeito a, né, x1 mais x2 menor que 100, que é a área, 3x1 mais 2x2 menor que 240, que é a mão de obra, e x1 tem que ser menor ou igual que 60 e x2 menor ou igual que 80, que isso é o limite imposto pelo mercado. E as duas variáveis, né, tem que ser maiores ou iguais a 0. Vamos subir um pouquinho aqui o nosso notebook e vamos dar uma olhada no comportamento da função objetivo. Então a minha FOB é maximizar z igual a 600 x1 mais 800 x2. Eu vou querer analisar o comportamento da função objetivo, por enquanto sem olhar os aspectos restritivos. Só que eu vou fazer isso graficamente. Para isso eu vou relacionar num gráfico x1 e x2. Vamos lá. Então aqui eu vou construir o eixo relativo a x1 e aqui eu vou construir o eixo relativo a x2. Vamos dizer que a minha função objetivo, a minha FOB, o ponto ótimo dela, seja igual, por exemplo, a 40.000. Então o meu z ele é igual a 40.000. Quais deveriam ser os valores de x1 e x2 para eu obter esses 40.000 de lucro, né? Então, vamos olhar para essa expressão da FOB, só que com z igual a 40.000. Então, eu tenho aqui, né, 40.000 igual a 600 x1 mais 800 x2. Digamos que aqui está o x1, esse aqui vai ser o eixo de x1, aqui vai ser o eixo de x2. Digamos que o x1 seja 0, x1 igual a 0. Qual deveria ser o valor de x2? Então é só dividir, né? Acabou que eu coloquei errado aqui, né? 40.000, é só dividir 40.000 por 800, então eu vou ter aqui 50. Tá certo? Então esse é um ponto de uma reta, né? Então vamos começar a construir essa reta aqui, né? 10, 20, 30, 40, 50. Então aqui é um ponto dessa reta, da minha reta, né? Digamos então que ao contrário, eu tenha o x2 igual a 0. Qual seria o valor de x1? 40.000 por 600. Isso aqui vai dar 66,666. É uma dízima. 50, 20, 30, 40, 50, 60. Então estaria mais ou menos por aqui, né?
Se a gente traçar uma reta ligando esses dois pontos, essa reta representa o meu z igual a 40.000. Qualquer ponto que eu escolher sobre essa reta gera um lucro de 40.000. Então, digamos que eu pegue agora esse ponto aqui sobre a reta, né? Aí você olha para cá, o x1 vai ser igual a 10, 20, 30, 40, e o x2 vai ser em torno aqui de 10, 20. Tá certo? Então, seria 20 ares e 40 ares para o 20 ares para o x2 e 40 ares para o x1. Qualquer ponto que eu escolher aqui, que corresponde na realidade a uma combinação das minhas variáveis de decisão, x1 e x2, esses pontos irão gerar um lucro de 40.000 unidades monetárias. Vamos então fazer isso aqui, olhar no slide, né? Então a gente consegue observar essa reta aí, né? O z igual a 40.000, igual a 600x1 mais 800x2. Então a gente tem essa reta que corresponde então às possíveis escolhas para x1 e x2. E se eu escolhesse outro valor para o meu lucro, né, para a minha FOB? Se eu escolhesse, por exemplo, 50.000, a gente ia ter uma reta um pouquinho para cima, né? Então a gente ia ter agora novamente um conjunto de pontos que satisfazem ali aquele lucro, né, de 50.000. Então, na medida que eu vou aumentando o lucro, a gente observa então que essa reta ela vai subindo. Obviamente, né, o que a gente deseja? Ter o lucro maior possível, né? Ter o lucro, por exemplo, de 120.000 unidades monetárias. O problema é que, quando eu olho para os aspectos restritivos, eu não vou poder elevar a minha reta indefinidamente, igual a gente está fazendo aqui nos slides. Logo, é importante a gente começar a olhar para esses aspectos, né, para os aspectos restritivos. Vamos olhar então para a primeira restrição, né, x1 mais x2 menor ou igual a 100. Vamos tentar graficamente representar essa restrição no meu gráfico, né? Então eu vou eliminar aqui esse rascunho que a gente fez. Vamos dar uma limpada nesse gráfico. Então essa minha restrição, vamos lá no nosso notebook, né? x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 100. Se a gente tentar traçar uma reta para poder delimitar essa região, vamos transformar isso aqui, por enquanto, numa igualdade, né? x1 mais x2 igual a 100. Se eu tiver o x1 igual a 0, quanto que vai ser o x2, né? Obviamente, o x2 vai ter que ser 100. Então, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui eu tenho um ponto da minha reta. Se ao contrário, né? Então, deixa eu apagar aqui. Se o x2 for igual a 100, quanto que vai ser o x1? Obviamente, aí o x1 tem que ser igual a 100. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E se eu interligo esses dois pontos, agora eu tenho a minha restrição. O que a gente consegue observar, né? Para x1 e x2 serem, essa soma, né, ser menor ou igual a 100, eu estou me referindo a qual área do gráfico? Essa área aqui, ó. A toda essa área aqui, né? Na realidade, né, o que a gente acabou de descobrir? Que quando eu olho apenas para essa restrição de área e eu vou escolher os valores de x1 e x2, obrigatoriamente esse par deve estar dentro dessa área em azul. Obviamente, né? O que vai acontecer, né? Se eu escolher esse ponto aqui, por exemplo, ele vai atender essa minha restrição. Isso não quer dizer que esse é o ponto ótimo. Beleza, né? Então no nosso slide a gente consegue visualizar essa restrição, né? Vamos analisar agora a outra restrição. 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 240. Novamente eu vou limpar minha área de rascunho aqui e vamos tentar representar essa restrição, né? Como é que a gente faz? Vamos colocar uma outra cor aqui, seguindo o padrão do slide. Vamos colocar um verde. Então eu tenho que 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 240. Para a gente poder construir a reta, se eu disser que x1 é igual a 0, o x2 tem que ser igual a quanto? 120. Se eu disser que o x2 tem que ser igual a 0, o x1 vai ter que ser igual a 80. Então, x1, 0, x2, 120, 110, 120 está mais ou menos aqui, ó. E x2, 0, x1, 80, x1, 80 aqui. Eu vou ter que interligar agora esses pontos. Então, o que eu percebo? Que agora a região que está abaixo da reta verde, ela vai
atender a essa restrição. Se a gente colorir aqui, né, da mesma forma, a gente vai obter essa área aqui agora. Ó. Nesse momento, a gente percebe que a região viável, até agora, considerando essas duas restrições, tem que ser a área que está sombreada tanto em verde quanto em azul. Então a gente está diminuindo, né, a região viável, onde a gente pode escolher a combinação de x1 e x2. Vamos olhar agora para a próxima restrição. Então aqui no gráfico a gente consegue ver agora essa mesma figurinha que a gente está fazendo no nosso notebook, né? E a gente tem a região viável que está mostrada em rosa, né? Só que essa região ainda vai diminuir mais um pouquinho na medida em que eu vou inserindo novas restrições, né? Então se eu colocar agora x1 menor que 60, x2 maior do que 80. Vamos colocar em cinza isso aqui. x1 menor que 80, a gente vai... x1 menor que 60, desculpe, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá aqui. Então essa região vai estar aqui, ó. E x2 menor do que 80, né? Aí eu tô aqui. Então agora eu vou ter que sombrear toda essa área aqui, né, correspondendo a esse retângulo, e a gente percebe que a gente diminui um pouquinho mais, a gente restringe um pouquinho mais a nossa região viável, né? Então agora a nossa região viável, ela é dada por essa região em cinza, né, que corresponde à interseção de todas as áreas até agora. E fora, né, que a gente tem que ter o x1 e o x2 maiores do que zero. Então a gente consegue perceber qual que é a nossa região viável, né? Se eu traçar agora em vermelho, a gente consegue ver que a região, vou colocar um pouco mais grosso aqui, a gente consegue perceber que a região viável, ela vai ser dada agora por essa área aqui, né? Que atende a todo o nosso conjunto de restrições. Tá lá, né? Então essa aqui é a minha região viável. Eu só posso escolher uma combinação de x1 e x2 que esteja nessa área aqui, em vermelho. Então a gente fez aqui no nosso notebook, mas vamos ver lá no slide que fica o desenho mais preciso, né? Como é que a gente pode conjugar agora isso com a nossa função objetivo, né? Que a gente mostrou que a gente queria crescer o máximo possível com a nossa função objetivo. Do jeito que está aí no slide, a gente está vendo que com a função objetivo igual a 120 mil, qualquer ponto que eu escolher vai estar fora da minha região viável. Então a gente tem que avaliar até quando, né? Até quanto a minha função objetivo ela pode crescer e eu ainda observar pontos da minha função objetivo dentro da região viável. Vamos lá então. Então aqui, né, o z igual a 36 mil, z igual a 60 mil, e a gente percebe então que z igual a 72 mil, ele já bateu num limite ali, né? Bateu naquele pontinho ali, num vértice da região viável. Só que será que eu consigo crescer ainda mais com o meu z? Consigo, né? Eu consigo chegar com z igual a 76 mil, aí eu pego aquele último vérticezinho lá, que é o ponto em que eu consigo atingir o maior crescimento possível da minha função objetivo, né? O z igual a 76 mil. E com esse valor, a gente percebe que só um ponto da função objetivo, que é justamente o ponto correspondente ao vértice da função da região viável, a esse vértice da região viável, ele atende, né, tanto a todas as restrições e também ele maximiza, né, a minha função objetivo. Então nesse ponto a gente tem o que, né? Que o x2 ele é igual a 80. Aí facilmente a gente consegue calcular o x1. Então se eu tenho aqui, né, a minha função objetivo z, ela é igual a 76 mil e ela é igual a 600x1 mais 800x2, e a gente percebe que o x2 ele é igual a 80, como é que a gente vai calcular o valor de x1, né? Vai ser 76 mil menos 800 vezes 80, isso aqui vai ser igual a 600x1. Né? 800 vezes 80, isso vai dar 64 mil. 76 menos 64 mil, isso dá 12 mil, igual a 600x1. x1, então, vai ser igual a 12 mil dividido por 600. x1 vai ser igual a 20. Tá lá. Então esse é o valor ótimo, né? x1 igual a 20, x2 igual a 80. x2 é a produção de aveia. E a gente verificou que realmente, né, quanto mais aveia a gente produzir, maior iria ser meu lucro, né? Só que a gente percebe que a restrição de produção ela está realmente limitando, né, a aveia. Não adianta eu produzir mais do que 80 sacas, que esse é meu limite, né? Então a gente produziu o máximo possível de aveia e utilizou o restante do terreno para a produção
de milho, né? E a gente percebe que todas as restrições são atendidas, né? Quando você multiplica, né, x1 vezes 3, né? Então isso vai dar quanto? 60, né? 2 vezes x2, 160. Então 60 mais 160, isso dá quanto? 220, né? Que é menor do que 240. Então a gente ficou até com um pouquinho de mão de obra ociosa por conta das outras restrições, né? x1 é igual a 20, né? x2 igual a 80, 20 mais 80 é igual a 100. Então a gente utilizou a totalidade, né, da área disponível para o cultivo. x1 igual a 20, a gente tinha uma restrição de produção de x1, né, que era de 60. Mas realmente a gente optou, por limitação do nosso terreno, né, a gente optou por não produzir 60 sacas de milho, né? Porque o milho era o cereal, né, com menos lucratividade. Mas a gente produziu 80 sacas de aveia, que era realmente o cereal mais lucrativo. Então com isso a gente consegue verificar que graficamente a gente conseguiu resolver o nosso problema. Logo, a região viável é a chamada região de solução, e ela é formada pelas restrições do problema. A solução do problema ela vai estar sempre dentro da região viável, né? Todos os pontinhos que compõem essa região rosa aqui poderia ser uma solução para esse problema de otimização. Já que as variáveis elas são contínuas, então a gente teria infinitas soluções, né? No entanto, a gente encontrou a solução ótima exatamente nesse pontinho aqui, x1 igual a 20, x2 igual a 80, porque a gente foi deslocando a função objetivo até o máximo que nós podíamos, até pelo menos um ponto da função objetivo está ainda dentro da região viável. Antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha no comportamento da função objetivo aqui no nosso notebook, né? Novamente eu tracei a função objetivo aqui para um determinado ponto, né? Aqui a gente tem o z igual a 40.000. Qualquer pontinho aqui dentro dessa reta, né, o z, o lucro, né, vai ser de 40.000 unidades monetárias. Como que eu posso verificar a direção de crescimento da minha função objetivo? É só a gente analisar o gradiente da função objetivo. Como é que a gente computa o gradiente dessa função? A minha função é dada por maximizar z igual a 600x1 mais 800x2. Então, o gradiente de z ele vai ser dado por quê, né? Pela derivada de z em relação a x1, e o segundo componente vai ser a derivada de z em relação a x2. A derivada dessa função aqui em relação a x1 vai dar o quê? 600. E a derivada dessa função em relação a x2 vai dar 800. Isso aqui resulta num vetor que nos fornece a direção de crescimento da função objetivo. Para simplificar, a gente pode dividir por 10, né? Por 100, aí fica 6 por 8, divido por 2, aí fica 3 e 4. Então esse vetor aqui, ele dá a direção de crescimento da função objetivo. Vamos traçar esse vetor com outras cores. Então o x1, eu posso colocar aqui 3 e o x2, 4. Então o que a gente tem aqui? Esse vetor. E a gente pode ver que ele é exatamente perpendicular à função objetivo. Então, esse vetor nos dá o sentido que a gente deve deslocar a função objetivo no sentido de maximizá-la. Se a gente quisesse minimizar a função objetivo, a gente teria que caminhar no sentido contrário ao gradiente. Vamos formalizar isso aí, né, através dos slides. Então, se eu tenho a função, né, que é maximizar z igual a 600x1 mais 800x2, a gente vai determinar a direção do gradiente, né? Então basta fazer a derivada da função objetivo em relação a todas as variáveis de decisão. Então aqui no slide a gente está sendo mais genérico, né? Imaginando um problema com várias variáveis de decisão, x1 até xn. Nesse caso particular, a gente tem apenas duas, né? x1 e x2. O gradiente ele sempre vai então indicar o máximo crescimento da função objetivo. Nesse nosso caso, o gradiente ele aponta, né, nessa direção aqui, né, um vetor com a componente 600 e 800. Então a gente vai tentar deslocar a função objetivo, né, na direção do gradiente até um momento em que eu tenho um ponto, né,
ainda tenha um ponto dentro da região viável. Foi exatamente o que a gente fez para encontrar esse ponto aqui, né? O x1 igual a 20 e o x2 igual a 80, que na realidade corresponde ao ponto de máximo desse problema, né? A solução ótima desse problema. Então, como existem, né, a gente já tinha abordado isso, né, existem infinitos pares viáveis, né, na hora que você desloca, você vai chegar realmente num vértice da região viável, e aquele lá vai ser um ponto o seu ponto de ótimo, né? A partir desse exemplo, a gente pode mostrar o teorema fundamental da programação linear, né? Sempre a solução ótima de um problema de programação linear estará em um dos vértices da região de solução do problema em análise. Isso nos facilita, né? Porque ao invés de a gente ter que analisar toda a região de solução, basta a gente investigar quais são os valores, né, de Z para cada um dos vértices do problema. Então a gente já teria um indicativo, a gente conseguiria encontrar a solução ótima através dessa análise. O problema é que quando você aumenta muito o número de variáveis de decisão e aumenta muito o número de restrições, a quantidade de vértices, né, vai ser realmente muito grande, e a gente tem que ter então técnicas que nos leve mais rapidamente ao vértice que corresponde ao ponto ótimo, né? E os métodos que a gente vai ver a seguir, dentre eles, né, o simplex, né, que é o método mais importante, né, que a gente vai ver nesse curso, ele rapidamente vai nos levar para esse vértice que corresponde ao ótimo global de um problema de programação linear. Uma coisa importante, né, os vértices sempre vai corresponder às interseções de duas ou mais restrições, né? Pode acontecer, e a gente vai ver que são casos especiais, né, que a gente tem múltiplas soluções. Então a gente pode ter, por exemplo, que a reta que determina a função objetivo, ela seja exatamente paralela a uma das restrições. Então, se isso acontecer, ao invés de a gente ter uma única solução, a gente vai ter múltiplas soluções. E a gente pode também ter a solução que a gente chama de ilimitada, né? Quando na hora que você determina a região viável, né, olha para todas as restrições, a gente vê ali que tem uma área, né, ilimitada, e aí você, em determinadas situações, você poderia deixar a função objetivo crescer indefinidamente. Então aqui a gente tem, né, no caso do problema do agricultor, né, a gente tem aqui todos os vértices da nossa região viável, né? Para cada um dos vértices, obviamente, a gente vai ter um custo, né? E o vértice que realmente maximiza a função é esse aqui, né? Para x1 igual a 20, x2 80 e o lucro, né, vai ser igual a 76 unidades monetárias. Vamos usar agora o Python para validar os resultados que nós obtivemos. Eu já digitei aqui um bloco de texto, né, com as informações do nosso problema, né, a função objetivo e o conjunto de restrições, para vocês verificarem como que a gente edita, né, essa equação aqui no bloco de texto, e também para verificarem, né, como é que a gente usa as toolboxes apropriadas, né, no decorrer do programa que a gente vai fazer. É importante que realmente você tenha assistido a aula 2, né, dessa disciplina, em que a gente apresentou a linguagem Python, né? Então vamos agora incluir um bloco de código, né, e é importante a gente importar o CVX-OPT, né, que vai ser a toolbox de otimização que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Então, dentro da toolbox CVX-OPT, a gente vai importar a classe Modeling e vamos importar duas funções que vão ser importantes para a gente, né, a função OP e a função Variable. Vamos também importar o Plotly, que é uma toolbox que vai permitir que a gente faça algum gráfico, né, para poder mostrar os resultados encontrados. Então, da toolbox Plotly, né, a gente vai importar a classe GraphObjects. E vamos dar um apelido para essa classe, né, que vai ser GO, que é justamente a abreviatura de GraphObjects. Então a gente vai ter aqui duas variáveis de decisão, a gente vai ter que definir essas variáveis, vamos chamar aqui de milho igual. Então a gente vai usar o comando que a gente acabou de importar, né, que é o variable, e vamos colocar, na realidade essa variável de decisão milho, ela é um vetor, a gente poderia colocar vários elementos nesse vetor, né, mas como a gente tem só um tipo de milho, né, então a gente tem um elemento único aqui. E a gente pode dar um nome para essa variável, que vai ser área alocada para o plantio de milho. Vou copiar essa linha para evitar ter que digitar tudo de novo, né? E a segunda variável de decisão é aveia.
também eu vou ter uma posição só, e vai ser a área alocada para o plantio de aveia. Excelente, né? Vamos definir agora a FOB. A nossa FOB vai ser 600 vezes milho. Eu vou acessar a posição 1 da variável milho, né? Que vai ser a posição... A gente acessa, né, pela posição 0, né? No Python sempre os vetores eles começam com esse índice 0, né? Mais 800 vezes aveia. Precisamos lembrar, né, que essa toolbox CVX-OPT, ela parte do pressuposto que a gente vai resolver um problema de minimização. Se eu quero resolver um problema de maximização, eu tenho que inverter o sinal aqui de cada uma das parcelas da função objetivo. Então eu vou colocar menos 600 vezes milho, menos 800 vezes a área alocada para a aveia. Então agora eu vou ter que definir o nosso conjunto de restrições, definindo as restrições. Beleza, né? A gente começa definindo uma lista vazia. Então abre e fecha colchetes, a gente não tem nada armazenado nessa lista. E a partir de agora a gente vai passar a inserir cada uma das restrições que estão elencadas lá em cima. Então a gente usa para isso o método append, que está associado a cada uma das listas, né? O append ele serve para você jogar um novo elemento para dentro de uma determinada lista. Aquela lista estava vazia e eu vou jogar uma restrição para essa lista, né? A minha primeira restrição é simplesmente o que, né? Milho 0, que é a posição 0 da variável milho, mais aveia 0. Isso tem que ser menor ou igual a 100. A próxima restrição, restrições.append, vai ser 3 vezes milho mais 2 vezes aveia, tem que ser menor ou igual que 240. A restrição de mão de obra. Depois eu tenho as restrições de mercado. Então eu tenho que máxima produção de milho tem que ser 60 e a máxima produção de aveia tem que ser 80. E as restrições de não negatividade das variáveis. Então eu vou dizer que o milho tem que ser maior ou igual a 0. Aqui eu esqueci do menor ou igual, né? Eu coloquei só menor, menor ou igual, menor ou igual. E restrições, ponto, append, aveia, maior ou igual a 0. Então, definido a minha FOB, definido as minhas restrições, só acertar esse comentário aqui, né? Faltou o definindo. A gente pode montar o nosso problema de programação linear, né? Então vou colocar montando o PL. Então eu vou dizer que o meu PL vai ser agricultor, ele vai ser igual a um optimization problem, e aqui eu vou especificar a minha FOB e o meu conjunto de restrições. Nesse momento a gente apenas definiu o problema a ser resolvido. A gente ainda não resolveu o problema. Agora sim, a gente vai colocar agricultor.solve. E eu vou dizer que a representação das matrizes internas pode ser de forma densa, eu não vou usar então esparticidade, e eu vou usar um solver denominado glpk para poder resolver o problema. Então nesse momento realmente o problema de otimização vai ser resolvido. E aí a gente vai imprimir o resultado, né? Então a gente vai colocar print, a gente vai usar esse formato aqui, né? A gente põe F na frente da string, e aqui eu vou colocar, né, o lucro projetado para o agricultor será, ou melhor, é D. E aí a gente vai usar, né, essa versatilidade desse F que a gente colocou aqui, né? Eu vou colocar qual variável eu desejo que seja impressa, né? Então a gente vai colocar menos FOB.value. Então FOB é minha função objetivo. .value eu estou acessando o valor já da FOB, né? Que nesse comando anterior aqui o solve resolveu o problema, né? Então .FOB o FOB.value já me dá diretamente o valor da função objetivo. E a gente tem que colocar aqui um abre e fecha parênteses. Então quando a gente faz isso, ele vai imprimir. O único detalhe é que ele vai retornar isso numa lista, né? Então a gente detalhou isso bem na aula passada. Então vai ser uma lista com um valor apenas. Então eu vou acessar a posição 0 desse valor. E eu tenho ainda a possibilidade de especificar o formato que isso vai ser impresso. Então a gente põe, por exemplo, dois pontos, ponto 2f. Então ele vai apresentar esse resultado através de um float com 2 casas decimais. Então tudo que está entre parênteses aqui, ele vai substituir, né, entre chaves, né, ele vai substituir pelo que eu vou
pelo valor, né, justamente da minha FOB, que ele já calculou. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está conectando aqui, inicializando, conectou. Opa, apareceu algum erro, né? Ele não conseguiu importar aqui esse Graph Objects, porque eu digitei errado, né? Então é só acertar aqui, Graph Object. Vamos lá? Já resolveu, né? E ele imprimiu, a gente pode ver que o resultado que a gente encontrou lá na resolução gráfica foi o mesmo que o Python aqui encontrou usando a biblioteca CVX-OPT. E a gente pode imprimir também o valor de cada uma das variáveis de decisão. Então a gente põe print, aí aqui eu posso pôr, vamos usar a formatação do F, né? F, coloco o string e aqui dentro eu vou, entre chaves eu sempre vou especificando o que eu quero imprimir, né? Então eu vou colocar milho.name, fecho chaves, aí eu vou dizer dev milho.name, aí o que esse milho.name vai imprimir? Exatamente isso aqui, né? A área alocada para o plantio de milho é D. E aqui eu já vou colocar o valor que a gente já decidiu, né? Vai ser milho, lembra que é um vetor, né? Então vou acessar a posição 0 do meu vetor, ponto value, abre e fecha parênteses, e como eu vou acessar a posição 0 da lista, eu tenho que colocar aquele 0 lá. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, né? Olha lá, 20 foi a área alocada para o plantio de milho. Para evitar ficar repetindo toda essa digitação aqui, a gente copia essa linha, Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai imprimir a área alocada para o plantio de aveia. Vamos ver? Excelente, né? Então a gente vê lá que a área alocada para o plantio de aveia é 80. O que a gente encontrou na solução gráfica, obviamente, né, foi o mesmo que a gente conseguiu encontrar com o Python. E uma outra informação que a gente vai poder mostrar é o valor das variáveis do WHISE, né, que são associadas a todas as restrições. Vamos imprimir isso aqui. Print variável dual, ou multiplicador de Lagrange, associado ao limite de área. Essa restrição foi a primeira que a gente colocou, né, que é justamente essa aqui, né? Milho mais aveia tem que ser menor que 100. Então eu vou ter que acessar a posição 0 do vetor restrições, né? Então a gente põe restrições 0.multiplier value. Vamos ver se vai dar certo. Eu esqueci só de fechar o colchetes aqui corretamente. Esse aqui ficou a mais. Beleza. Vamos ver? Opa, eu errei aqui, né? Multiplier. Pronto. Mais um errinho. Agora faltou o L. Multiplier. Vamos lá? Tá lá, né? Variável dual associada ao limite de área. 6 vezes 10 ao quadrado. Então, isso significa que se eu aumentar a quantidade de área disponível para produção, o meu lucro ele vai aumentar em 600. Olha que informação importante, né? Se o fazendeiro do lado estiver alugando um área, né, por menos do que 600 unidades monetárias, vale a pena a gente alugar essa área e plantar mais cereais, porque esse área, né, vai proporcionar um lucro maior. A gente pode imprimir também as outras variáveis duais, né? Então aqui seria, por exemplo, a variável dual associada ao limite de HH, limite de mão de obra. Então é só acessar agora a restrição, posição 1 do vetor de restrições, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, a variável dual é 0. Isso significa que não adianta a gente, do jeito que o problema está modelado, não adianta eu ter à disposição mais do que 220 homens-hora, porque a gente não vai utilizar, né? A gente não está utilizando nem os 240 que a gente já tinha como restrição. Então significa que não, nesse momento, né, não vale a pena investir em contratação de mais homens-hora, né? A variável que é mais importante é justamente essa aqui, né? O limite de área. Mas a gente pode acessar as outras, né? Qual que seria a próxima? Ao limite do mercado de milho. Aí eu vou acessar agora a restrição 2. E vamos ver ao limite do mercado de aveia. Aí vamos acessar a posição 3. Vamos ver o que a gente vai obter. Olha bem, a variável dual associada ao limite do mercado de milho é 0. O nosso limite era 60, né? Só que a gente produziu apenas 20. A gente produziu muito menos, né? A gente não usou toda a nossa capacidade de produção de milho, justamente porque ele não era tão interessante quanto a aveia. Mas a gente percebe o seguinte, né? Que se a gente conseguir aumentar a absorção do mercado, né, pelas nossas sacas de aveia, a gente vai ter um lucro, né, de 2 vezes
10 ao quadrado de 200. Então, talvez valha a pena a gente investir em propaganda, alguma ação de marketing, para que o mercado ele consiga absorver mais aveia, que aí vai ser mais interessante, né, a gente plantar uma quantidade maior de aveia em detrimento de milho. Então, nesse pequeno exemplo, a gente vê como que as variáveis duais elas trazem uma sensibilidade importante, né, na hora que a gente resolve o problema de otimização. E para finalizar, né, vamos imprimir um pequeno gráfico mostrando a nossa decisão, né? Exatamente igual a gente fez lá na aula passada, né? Então a gente põe fig, ou figura, igual a GraphObjects, vamos usar a nossa abreviatura aqui, go.figure, e aqui eu vou colocar data igual a go.bar, significa que eu vou fazer um gráfico de barra. Eu tenho que especificar uma lista, né, que vai ter meu vetor y, né? Então eu vou colocar já a variável de decisão, que vai ser milho 0.value, vírgula, aveia 0.value. Basta fazer isso, né? A gente pode especificar também aqui o x, né? Faltou abrir e fechar aqui a minha lista, né? Então abri a minha lista, fechei a minha lista. E agora eu tenho que especificar o x, né? Então o x eu posso fazer com duas strings. Abro a minha lista, aí eu vou dizer que a primeira posição do x é o milho e a segunda posição do x é a aveia. E finalmente a gente põe figura.show. Aí ele vai mostrar o gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, o value aqui, na realidade ele é abre e fecha parênteses. Aqui sim a gente fecha a nossa lista. Vamos ver se é só isso. Resolvido o problema. Opa! Faltou aqui, né, que a gente tem que acessar a posição 0 da minha lista, né, de variáveis de decisão. Então agora sim, tá lá, né? Então a gente já vê que a gente vai ter que produzir, né, a decisão ótima, né, é plantar, né, 20 ares de milho e 80 ares de aveia. Caminhando para o final da aula, a gente deve abordar os casos especiais, que são situações que diferem um pouco do exemplo anterior que a gente acabou de ver. O primeiro deles é o caso com múltiplas soluções, quando você encontra um determinado valor para sua função objetivo, mas existem diferentes combinações dos valores das variáveis de decisão que levam para aquele mesmo valor da função objetivo. A gente tem problemas infactíveis, né, que são impossíveis de serem resolvidos, dado que a gente não consegue encontrar uma região viável, né, estabelecida pelo conjunto de restrições. E problemas ilimitados. Vamos ao primeiro caso. Aqui a gente tem um exemplo de problemas com múltiplas soluções. A função objetivo é maximizar z igual a 8x1 mais 4x2. Então, para um determinado valor de z, a gente estabeleceu aqui a reta, né, que leva ao mesmo valor de z, né? E igualzinho a gente fez lá no exemplo do problema do agricultor. O gradiente, né, dessa reta é dado por essas setinhas aqui. Então o que a gente precisa fazer, né? Já que o problema é de maximização, a gente precisa movimentar essa reta na direção do gradiente, desde que a gente tenha ainda pontos dessa reta dentro da região factível. No entanto, a gente tem o conjunto de restrições dado por 4x1 mais 2x2 menor que 16, menor ou igual a 16, que é essa reta em marrom, e a gente percebe que os coeficientes dessa reta, olha bem, 4x1 e 2x2, eles são múltiplos aqui dos coeficientes da função objetivo. Ou seja, essa restrição ela é paralela, né, à função objetivo. Ou seja, o gradiente da reta da restrição é igual ao gradiente da função objetivo. A gente tem uma outra restrição aqui, dada por x1 mais x2 menor ou igual a 6, que é essa aqui, e a restrição de não negatividade das variáveis. No entanto, quando você começa a movimentar, né, a retinha da sua função objetivo, aonde que ela vai parar, né? Ela vai parar exatamente sobre essa restrição aqui. Então o que a gente percebe, né? Todos esses pontos que a gente destacou em rosa, eles possuem, né, o mesmo valor para a função objetivo, no entanto, eles representam, né, diferentes soluções para o problema, né, diferentes combinações entre os valores de x1 e x2. Então esse problema ele tem infinitas soluções, múltiplas soluções, embora, né, o mesmo valor para a função objetivo, que é o z igual a 32. Quando você entrega esse conjunto de restrições para um solver, como o CVX ou APT, ele vai escolher, de acordo com o método que está implementado
especificamente no CBXOPT, ele vai escolher um desses pontos, né? Mas na realidade existiriam infinitas outras combinações. E aí é importante que você saiba escolher aquele ponto que realmente mais se adequa, né, à situação, ao problema real. Um outro caso é esse aqui, ó. Você tem um problema em que uma restrição, que é essa aqui, 5x1 mais 4x2 maior ou igual a 40, que é dada por essa reta aqui em marrom, ela é maior ou igual a zero, né? Então ele estabelece que essa região aqui deve conter a solução do problema. Só que existe uma outra restrição, que é essa em verde, que é dada por essa reta aqui. E ela estabelece que é uma restrição de menor ou igual, ela estabelece que essa região aqui deve estar a solução do problema. Então, quando você considera as duas restrições conjuntamente, a gente não percebe sobreposição entre as áreas. Então, não existe região viável, né? Então, esse problema ele vai ser inviável, um problema sem solução. Então, não tem como você movimentar a sua função objetivo, né, igual a gente fez antes, porque a gente não tem nenhuma região viável, né? Então, esse problema realmente não tem como ser resolvido. Esse é um outro tipo de problema, né, em que você tem essa restrição aqui, né, 2x1 mais 5x2 maior ou igual a 20, que estabelece que todos os pontos acima dessa reta, né, são pontos viáveis. A segunda restrição, x1 menor ou igual a 8. Então, todos os pontos à esquerda dessa reta são viáveis. E x1 e x2 maiores ou iguais a zero. Então, a gente percebe que esse problema ele não tem limite, né? É toda essa área aqui em verde, mas isso extrapola, né? Isso vai para o infinito. Então, na realidade, na hora que você, já que a função objetivo ela é de maximização, você conseguiria crescer com essa função objetivo indefinidamente. Se o problema fosse de minimização, aí sim ele teria solução. Mas, para o caso de maximização, a gente tem um problema denominado ilimitado. Nessa aula, a gente utilizou o Python juntamente com o Toolbox CVX-OPT para resolver o exemplo do problema do agricultor. Só que a gente tem uma gama de outros softwares, alguns gratuitos e outros pagos, que podem ser utilizados para resolver os nossos modelos de otimização. E a gente tem que saber escolher o Toolbox, o solver, corretamente, de acordo com a aplicação, de acordo com o tamanho e as características do problema a ser resolvidos, né? Então, entre eles, a gente tem o MATLAB, que é muito utilizado, né, tanto na academia quanto na indústria. O MATLAB ele possui diversos solvers, né? O solver de programação inteira, programação não linear, programação binária. A gente tem o Coin, o Ample, que na realidade é um ambiente em que você consegue inserir o seu modelo de otimização. E no ambiente do Ample você pode especificar um solver disponível no mercado para poder resolver o seu problema. E assim por diante, né? A gente tem o Lingo, a gente tem o Express, Gurobi e por aí vai. O Excel, né, possui um plugin denominado Solver, que permite que você resolva problemas de otimização mais simples, né? A gente tem uma linguagem de programação específica para resolução de problemas de otimização, que é o Julia, e por aí vai, né? Então, no mercado, a gente consegue encontrar diversas ferramentas que irão auxiliar a resolução dos modelos de otimização. Com isso, então, a gente chega no final desse terceiro segmento de vídeo da disciplina de métodos de otimização. Meu e-mail, novamente, está aqui embaixo. E eu incentivo que vocês apliquem, né, os conhecimentos adquiridos nesse segmento de vídeo, né, e na resolução de outros problemas, né? Então, nas bibliografias do curso, a gente tem diversos exemplos. Eu acho que é muito importante vocês aplicar esse conhecimento, né, na resolução de outros exemplos. Com isso, você vai estar sedimentando o conhecimento adquirido e facilitando, né, os próximos passos que virão nas aulas seguintes. Então, muito obrigado e até a próxima!